Sejam bem-vindos aqui ao Captech e este aqui é o primeiro vídeo do nosso canal, onde aqui a gente vai estar trazendo reviews, unboxings. E nesse primeiro vídeo a gente teve a oportunidade de estar fazendo uma montagem de um segundo computador. Já tem um, que é este aqui que eu estou gravando, e surgiu a oportunidade de a gente construir, né, montar um segundo computador, onde ele vai ser voltado mais para jogos. E esse computador aqui que a gente está usando, ele vai ser voltado mais para stream. Durante o vídeo eu vou estar mostrando mais sobre as peças, mas a gente vai estar trazendo aí uma 4070 como GPU. Como placa-mãe, a gente vai estar trazendo aí uma placa da Gigabyte, uma B650 Gaming, Wi-Fi. Vou estar mostrando mais a fundo. E como processador, a gente vai estar trazendo aí um Ryzen 5 da plataforma AM5. É o primeiro AM5 que eu vou estar montando, é o primeiro AM5 que eu vou estar tendo, que vai ser o 57600. Ele já tem um gráfico integrado, mas a gente não vai estar utilizando, né, o gráfico integrado dele, porque a gente vai ter a nossa própria GPU dedicada. Quando surgiu a nossa oportunidade de poder montar, né, esse novo computador, as peças, principalmente para plataformas mais atuais como a M5 e DDR5, elas são extremamente caras. Por isso que eu não trouxe peças high-ends, né? Por exemplo, eu não trouxe o melhor processador AM5 que a gente pode ter, eu não trouxe aqui a melhor placa-mãe DDR5 que a gente tem aí no mercado, porque tudo é extremamente caro por enquanto. Só que eu preferi dar preferência por ter uma geração atual, né? Por ter uma M5, por ter uma DDR5, por ter tecnologias mais novas aí na construção. Foi uma decisão pessoal nossa, né? Que um computador vai ficar para jogos e outro vai ficar para stream. Eu vou utilizar mais no meu dia a dia e outro vai acabar sendo a minha esposa. Eu vou estar falando mais sobre as outras peças durante o vídeo, mas é isso, acompanha a montagem. Obrigado e bora montar o PC. E aqui a gente vai para a primeira peça, que no caso vai ser o nosso gabinete de vidro. Só tirar aqui o plástico e o isopor e eu mostro para vocês aqui como que ele é. E assim que é o gabinete, ele é de vidro temperado na lateral, na frente, aqui em cima ele vai ter um painelzinho bem mais completo. Eu tenho um igual ali, só que esse daqui ele é melhor porque ele vai caber um watercooler de 360mm aqui no topo. Aquele meu outro ali não cabe, mas é igual. Ele vai ter a gradezinha em cima também, ó, um filtro de poeira. Se eu não me engano vai ter embaixo também, que nem o outro. Isso tem. E pô, ele é bonitão. Eu acho que foi uma das coisas mais baratas do setup todo no geral. Passando um overview aqui sobre as peças que a gente vai utilizar, essa aqui vai ser a nossa placa-mãe, uma placa-mãe da Gigabyte, uma B650M, que eu falei, ela não é a mais high-end do mercado e nem também a mais simples. Ela foi uma das que eu tentei pegar ali mediana. Infelizmente, ela só vem com um slot de SSD e 2 slots de memória RAM, mas eu não vou usar mais do que isso. E uma das coisas que fez eu pegar ela, deixa eu ver se eu já mostro aqui pra vocês. Na hora que for montar, eu mostro. É o VRM dela, que é bem parrudo. E ela pega Wi-Fi e Bluetooth. E aqui a gente vai ter aqui as nossas fãs, né? Pro computador. Preferi pegar essas aqui da Gandia, que tava bem baratas. E eu vi que elas eram muito boas. Mas não foi algo que eu dei tanta atenção, não. O SSD. NVMe aí de 1TB com 6.000 de leitura. Isso aqui, pô, conta bastante. Eu tenho uma ali, mas ele é de 3.000 no outro computador, então, né. Essa aqui vai ser a fonte que a gente vai estar utilizando, uma fonte da XPG, essa Core Reactor aqui 650 Gold. Para upgrades futuros, eu penso em talvez mudar, só que eu preferi pegar uma fonte que cabesse no orçamento com uma voltagem menor, que no caso seria 650, só que com a qualidade melhor que com o selo 80 Plus Gold. Eu já tenho uma ali naquele computador. Ela também é 80 Plus, só que ela é bronze da MSI e eu preferi. Ela é igual essa daqui em questão de voltagem, só que qualidade, construção e também uma das coisas que fez eu pegar essa fonte é que ela é modular. O que é uma fonte modular? Que a gente consegue pegar aqui, ó, e o que a gente não for usar de cabos a gente consegue tirar. Na que eu tenho ali no outro computador, não tem como e acaba deixando a lateral do nosso gabinete um pouco estufada por não conseguir tirar os cabos. Então foi uma das coisas que fez eu pegar essa fonte aqui, que além dela estar barata,
Ela é Gold e ela é modular. E esse aqui vai ser o nosso sistema de arrefecimento do nosso computador. No caso aqui vai ser um water cooler de 360mm aqui da Aqualite Thermalright. Da Thermalright aqui. Foram uns que eu vi bastante review, eu vi bastante coisa do seu water cooler. E no final, ele é bem bonito. E eu espero aí que ele deixe o nosso processador, não que ele seja muito quente, né? Bem geladinho. Aqui que a gente consegue ver, ó, que ela vai ter um VRM parrudo pra caramba. Ela já vem com espelho embutido. Veio com 4 portas USB, é pouco, né? Mas como esse aqui vai ser um computador... Eu pelo menos acho pouco, né? Não, vem com mais. Vem com mais. Aqui ela só veio com um slot de SSD e 2 de memória RAM, mas como eu falei, eu não vou utilizar mais do que isso. Então, pra mim, não tem tanta diferença assim. Mas, no geral, ela é uma placa-mãe bem bonita e bem completa. Lembrar aqui de tirar o protetor, né, do SSD antes de colocar. Esse aqui nem de longe é um dos melhores SSDs que existe, né? Tipo, pô, a gente vai ter SSDs aí que vai ter um tempo, vai ter uma vida útil bem maior do que esse. Só que esses aqui da Kingston, eles são dos mais custo-benefícios, mais confiáveis que tem no mercado. Então, tipo, futuramente eu pretendo trocar um desse daqui para um mais robusto, talvez de 2 teras, mas esse aqui vai me atender durante um bom tempo. Aí eu tirei aqui, né, a proteção, e para poder colocar, só encaixar, a gente vê aqui que tem essa entradazinha aqui, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar melhor. Essa entradazinha aqui, tá vendo esse pininho? É o mesmo que se encaixa aqui nesse buraquinho do SSD. Depois só colocar ali essa parte redondinha no parafuso. Encaixa até fazer um crack. Descer. Agora vamos colocar aqui. Esse aqui só encaixa mesmo. E vai descendo aqui. Colou. Agora a gente vai rodar. Tudo firme. SSD, pronto. Vamos aqui agora pro OMI, o processador. Ela veio com a caixa aqui, envernizada, tá vendo? E reflete na luz. Poxa, bem massa. O que vai vir aqui na caixa? Vai vir aqui o processador, Ryzen 5 7600. O nosso cooler box, que no caso aqui a gente não vai utilizar, deixa eu abrir aqui para vocês. Os cooler box aí, ó. Aqui é a default que vem da AMD em quase todos os processadores. Só que no caso aqui pra gente não vai ter utilidade, então não vou nem retirar da caixa. Veio aqui também o manual, né? Nota em garantia. E esse folhetinho aqui da AMD Red Steam. Muito massa. Agora a gente vai colocar aqui as memórias RAMs da XPG aqui. Como eu falei anteriormente, ó, elas são de 6.000 MHz, DDR5 CL30. Porra, eu nunca tive uma memória com tanto hertz assim. Acho que o mais que eu tive ali que tem no outro computador é de 3.200. E vamos ver qual a diferença, né, que vai ter tanto de uma geração mais nova, quanto tem construção mais potente, né, que eu tenho ali da Asgard. Isso aqui, dentro da caixa, tem até umas escritas, umas especificações. E aqui mesmo estão as brutas. Porra, muito bonito, velho. Muito bonito. Claramente aqui, em questão com a da Asgard, eu consigo ver uma construção
bem melhor, ela é bem mais robusta, parece que, tipo, sei lá, ela parece que é bem mais construída, sabe? Tipo, aguenta uma queda. Acho que é uma definição boa. Eu comprei duas, né? Porque minha placa-mãe só vai ter 2 slots. Tinha outras com mais LED, só que eu particularmente não ligo pra isso, né? Eu sei que LED dá FPS, mas por isso que tem esse daqui, RGB da FPS. Mas, tipo, tinham outras mais grossas que tinham mais luz. Só que no caso aqui eu dei preferência para performance e custo-benefício. As outras que tinham essa mesma performance com mais luz eram muito mais caras. Aqui a gente só tira os pininhos para trás. Vê aqui onde é que fica a marcação, ó, das memórias RAM. Para poder encaixar certinho. Você está vendo que tem esse risquinho aqui? Na placa-mãe ela tem também aqui, ó. Então é só você ajustar certinho onde vai encaixar cada uma delas e colocar. Só pressionar e as travas elas fecham sozinhas. Fazer o mesmo que na outra. Memórias RAM instaladas. E agora a gente vai para tão temido instalação aqui do nosso processador. Uma curiosidade interessante é que esses processadores da M5, eles não tem mais os pinos nele, né? Os pinos agora eles são 100% na placa-mãe. E acho que se não me engano a Intel também é dessa forma. Então vamos tirar aqui esse suporte. Eu morro de medo de quebrar, pressionando, então eu vou acabar tirando esse lacrezinho de cima. Eu sei que não precisa, mas né, seguro morreu de velho. Olha como é que é a construção da parte da placa-mãe do processador. A gente consegue ver que os pininhos, eles são lá. E no caso a gente só encaixa o processador na placa-mãe. E uma dica, né? Acho que todo mundo já sabe, mas para quem quer montar, nos processadores tem esse triângulozinho, né? Qual lado que eu coloco, né? Porque se colocar do lado errado pode dar problema. Nos processadores tem esse triângulozinho aqui em cima, que só tem de um lado. E na placa-mãe, se a gente for ver, só um lado também vai ter esse triângulo. Então, né, o processador, no caso aqui, a gente casa triângulo com triângulo para poder encaixar certinho. E uma coisa também que eu não tinha me atentado, por exemplo, aqui em cima a gente vê que os processadores novos da M5, eles vão ter 2 buraquinhos, né? Um em cima e um embaixo, caso você tenha mais dúvidas ainda sobre como montar. A gente vê que esses buracos, eles acabam encaixando também em certos encaixes, por exemplo, aqui e aqui. Exatamente os mesmos locais. Então, tipo, não tem muito segredo. Eu acho que para todo mundo, principalmente para quem não faz isso todos os dias, dá uma fechadinha assim. Mas vamos lá. Coloquei, encaixou certinho. Agora a gente vai abaixar aqui a nossa proteção. E uma coisa que era um pouco que é um pouco não, né? Que é muito diferente da plataforma M4, que a gente tem que colocar bastante pressão aqui. Antes a gente não tinha, era algo bem mais simples, né, por assim dizer. Não que agora tenha ficado difícil, né, mas é estranho, sabe, já quem montou a M4 a vida toda. É isso, eu acho que, tipo, da parte inicial, né, da placa-mãe, já tá tudo ok, só vai faltar os cabos que vai ser na fonte e o watercooler e a placa de vídeo, mas isso eu vou colocar quando a nossa placa-mãe já estiver aqui no nosso gabinete. Vamos pegar aqui agora o nosso gabinete. Não vou tirar essa proteção de plástico dele agora, mais tarde eu retiro. Aqui a gente vai tirando esses parafusinhos laterais para poder remover o vidro. Acho até estranho porque são só 2 e no caso a gente só faz uma pressãozinha para trás e sai. É até estranho porque o outro que eu tenho, ele é igual, só que ele tem alguns parafusos a mais aqui nesses cantos, nas laterais. E aqui vai ser dentro do nosso gabinete. Eu mostrei anteriormente, ó, vai ter a gradezinha lá do lado de fora. Isso daqui vai ser a parte inferior, que também tem a grade, é que nem eu falei naquela hora.
E aqui a gente vai ter dentro mais um manual, né? Falando aqui sobre os recursos. Falando sobre com os passo a passos aqui, falando sobre os parafusos. Não é muito grande, mas, pô, ele parece ser bem direto ao ponto. Aí aqui a gente tem um local também para instalação da placa-mãe. A gente vai ter aqui micro ATX, mini ATX, micro ATX. Eu não acho que ela vai caber ATX, mas eu posso confirmar daqui a pouco. Mas é isso, vamos virar aqui para a gente poder ver os cabos que tem lá atrás. No caso, para poder retirar esse painel lateral aqui, do mesmo jeito, só colocar um pouquinho de força. No caso aqui, força não vai dar, vai precisar de uma chave para poder tirar. E se... Não deu. E se... Eu vou parar com isso, eu vou acabar quebrando. Pronto. Peguei aqui uma chave estrela. Não precisa não de muita força, não. Ela já vai saindo. Agora aqui é de baixo do mesmo jeito. Elas são bem parecidas com as outras. Deixa eu ver se eu posso misturá-las. Elas são iguais. Vou deixar tudo dentro. Então vamos ver aqui. É só fazendo uma pressãozinha. Bem aqui tem uma elevação. Ó. Tem uma elevaçãozinha aqui. Só pra menos força do que na outra. E algo legal desse gabinete é que ele também vai ter essas proteçãozinhas nesse painel lateral, né? Essa vai ter a gradezinha, o filtro, né? Coisa que no meu outro gabinete não tem. Primeira vez que eu vejo. É por dentro aqui do nosso gabinete. Desenrolar aqui. Pra ver o que vem. Veio algumas tampas aqui, né? Pra parte lateral. Veio alguns enforca-gatos, ó. E veio alguns parafusos. Esse aqui a gente vai utilizar. Vai ser os parafusos aí para colocar a nossa placa-mãe. E aqui a gente tem uns fios, que no caso vão ser os fios que a gente vai ligar na nossa placa-mãe, que eles são ligados diretamente aqui no nosso painel frontal, que vai ter as USBs aqui em cima. Então vamos colocar nossa fonte. No caso aqui a gente vai ter alguns adesivos. Muito massa. Um manualzão. Puta merda. Caralho. Olha isso aqui. Não tem garantia. Vem aqui com isopor. Vem com a bolsinha. Caralho, pega aí a bolsinha da fonte. Que isso, velho. Veio com o cabo de alimentação. E todos os cabos que porventura a gente possa precisar, né? Como é uma fonte modular, a gente só coloca aquilo que a gente vai usar. Amém, Deus. E aqui a fonte propriamente dita. 80 Plus Gold. Veio um pouco amassada, não? Pressão minha. Volt. Tem um adesivinho aqui. É isso, tem um adesivo aqui. Daqui a pouco eu tiro. Ah, tá vedada. Aqui é a parte onde a gente vai colocar os cabos. Porra, muito bonito. Muito bonita mesmo. E agora vamos colocar ela ali no nosso gabinete. Possivelmente ela vai aqui, com a ventoinha aqui virada para cá, para fora. E com a parte de ligar para fora também. Ela vai encaixar assim. Eu vou parafusar ela e vou colocar os cabos. Acho que a gente vai utilizar aqui os parafusos que veio no gabinete, tanto para colocar a fonte quanto para colocar a nossa placa-mãe. É só escolher aqui os parafusos melhor e eu mostro para vocês. Aqui no manual do gabinete a gente tem aqui as especificações de qual parafuso é para qual lugar. Já separei aqui os parafusos que a gente vai utilizar. Vai ser esses parafusos aqui, que eles são mais retinhos. E agora vamos para a montagem aqui da nossa fonte. Aqui é a parte simples, né? Não tem muito segredo, não tem como muita coisa dar errado.
Com a fonte instalada já, coloquei os últimos parafusos. Agora eu vou colocar a placa-mãe para a gente poder ver qual cabo que a gente vai conseguir utilizar aqui, no caso vai precisar utilizar aqui da fonte. Coloquei aqui a placa-mãe e aí a gente vê aqui que no nosso gabinete a gente tem vários meio que parafusos fêmeas, no caso para as placas. E aí, quando a gente coloca a placa-mãe, deixa eu só alinhar aqui a parte do espelho. Os parafusozinhos, as entradas, elas encaixam certinho nos buracos. Nesses buracos que tem. Então, no caso, é só alinhar elas certinho. Que não tem nem... Essa aqui, real, não tem muito segredo, não. Que é só colocar, alinhar os buracos onde fica o parafuso e parafusar. Vamos lá, então. Conferir no manual aqui para ver qual é o parafuso da placa-mãe. Esse daqui. Pronto, já consegui separar aqui os 6 parafusos. E agora é só encaixar perfeitamente a placa-mãe ali, nos buraquinhos, e parafusar. Então, let's bora! Pronto, parafusos todos colocados, placa fixa no gabinete. É assim que ficou aqui do lado, aqui vai as antenas. Muito bonitinho. É bom que não tem perigo de esquecer o espelho na hora da instalação. Pô, é a primeira placa-mãe que eu tenho que tem dissipador de SSD, que tem um VRM robusto. Pô, diferente, tá? Bonito, muito bonito. Comecei a ligar aqui os cabos da nossa fonte aqui com o nosso gabinete. No caso, só os de energia, esse aqui eu vou mostrar para vocês. No caso, eu liguei aqui o maior, de 24 pinos. Já liguei lá na fonte, aqui na placa-mãe. E veio vários outros cabos de 8, né? E muita gente não sabe aonde que conecta. Por exemplo, aqui, ó. Esse daqui, que no caso vai ser o CPU... né? O cabo CPU, ele é o que vai energizar nosso processador, nossa placa-mãe. Normalmente ele é o que fica mais próximo do nosso processador, que no caso vai ser esse daqui. E no caso aqui dessa fonte, ó, como ela é uma fonte um pouquinho mais robusta, a gente tem a opção aqui de separar. Vai ser esse daqui, ó. A gente tem a opção de separar. Pode ver que tem uma travinha, que às vezes umas placas-mãe mais simples, né, for querer usar essa fonte, só vai usar 4. Mas aqui no caso eles são duas de 8, ó, e a gente consegue fazer a separação, mas eu vou deixar juntinho aqui, porque ela vai acabar indo aqui dentro da nossa placa-mãe. Aí vou só colocar ela aqui. Agora a gente vai montar aqui esses cabos que são do painel ali de cima do nosso gabinete. Esse aqui vai ser da USB 3.0, esse aqui vai ser o do de áudio, esse aqui é o do de ligar, né, o de power, e esse aqui é o USB normal. Uma curiosidade sobre essa placa é que essa entrada 3.0 aqui, ela fica no canto ali, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Ela não fica normal em pé. Ela fica de ladinho, assim. Lá ele. Eu acho até melhor porque acaba não forçando muito o cabo. Então bora lá. Esse aqui vai ter uma travinha. Então provavelmente ele encaixa aqui. Entrou certinho. Agora vamos aqui pros outros. Deixa eu só tirar aqui, que todos os cabos estão presos. Pensei que ia dar de deixar tudo junto, mas vai dar uma merda. Depois eu arrumo. Agora vamos colocar aqui o de áudio e o de USB. Que no caso eles vão estar bem aqui. O de áudio vai ser esse branquinho. E o de USB vai ser esse outro branquinho aqui, USB 1. Aqui não vai ter muito segredo, né? Vou pegar o de áudio aqui. A gente vê que ele falta um buraquinho. E aí é só tentar ajustar aqui de baixo. Mas eu acho que para esses aqui seria melhor se eles saíssem por aqui debaixo da placa-mãe, né? Eu vou fazer isso. Já volto. Vou colocar eles aqui e aí depois a gente continua montando. Agora a gente vai para uma partezinha mais chata, que são esses aqui de power. No caso aqui eu tô terminando de montar, né? Coloquei aqui
o áudio, USB, esses aqui de power, e sobrou esse daqui que é o LED RGB. Eu não vou colocar ele direto na placa-mãe, porque as fãs que a gente comprou, elas têm uma controladora. Eu acho que provavelmente a gente vai colocar nela, então vou deixar esse cabo solto por enquanto, e na hora que a gente for colocar as fãs e a controladora lá, a gente tenta achar um lugar para ele. Agora a gente vai, deixa eu pegar aqui o bichão, no caso vai ser o water cooler, pra gente colocar aqui em cima do nosso gabinete. A caixa tá bem zoadinha, né? Então tá aqui ele. Vamos abrir aqui a caixa para poder ver o conteúdo do nosso water cooler. Caso que vem com essa proteção. Aqui o manual pra gente não montar nada errado. Não tem garantia. Dentro dessa caixa vem aqui não é socket, né? O adaptador para colocar no processador. Aqui funciona como se fosse a controladora do water cooler. E os cabos e todos os parafusos que a gente vai precisar. É bom que vem tudo certinho, tanto para M4 quanto para M5, que é compatível, né? Retrocompatível, e também para processadores Intel. E aqui nós temos ele, um pouco grande, né? Nossa, é muito grande. Percebi que não veio com pasta térmica, então vou ter que colocar a pasta térmica no processador. Bom que ele vem até com as mangueirinhas grudadas, acho que ajuda na organização. A gente vai ver na hora de montar. Já veio até com as fãs instaladas, isso aqui acaba facilitando muito a nossa montagem, né? Bom que já vem bem fixada, sem perigo de colocar do lado errado. Isso aqui foi o que veio no saquinho do water cooler, né? Funciona exatamente como o controlador, pra gente colocar as ventoinhas, ligar isso aqui na CPU. E veio com a pasta térmica que eu vou utilizar até ela. Parece ser de boa qualidade, então eu vou acabar utilizando ela ali no nosso processador. Uma coisa muito legal aqui desse water cooler é que tipo, ele praticamente teoricamente já vem pronto, né? Eu não preciso colocar as fãs. Eu vou fazer aqui, ele vem com várias ligações e eu consigo ligar uma fã na outra, e aí a última fã eu ligo diretamente na placa-mãe e a bomba igualmente. Então eu acho que eu não vou usar provavelmente essa controladorazinha, esse hubzinho, né? Não é nem controlador, não dá de controlar nada. Não vou precisar usar, sabe? Porque é pertinho ali. E que, tipo, a minha placa-mãe, ela não vai ter o conector pump. Então eu vou jogar aqui a CPU fan eu vou colocar as fãs do radiador na CPU fan e eu vou colocar a bomba no assist fan normal, né? Deixando a 100%, já que eu não tenho, tem que se adaptar, né? Quem não tem cão, caça com gato. Aqui, ó, sobre o que eu falei, a nossa placa-mãe, ela só vem com 3 entradas para fãs no geral, né? Que no caso vai ser aqui a CPU fan, aí tem a SysFan 2 aqui e a SysFan 1 bem aqui. Então eu vou deixar aquela ali de cima para as fãs do radiador, vou deixar essa daqui para a bomba do water cooler e essa daqui para as fãs do gabinete, que creio eu que no caso vai ser colocar nessa controladora aqui. Então vamos lá colocar aqui primeiro, ajustar a base do nosso processador. Ele veio aqui com essas dois suportezinhos, a gente vai tirar eles para depois colocar as do nosso water cooler. Aí aqui mesmo com as chaves Phillips, ó, a gente só vem aqui e tira. E uma parada muito legal dos processadores, das placas mães AM5 é que, pô, eu tenho até hoje, né, um M4 ali, e quando a gente tira normalmente esse suporte, a gente tem que ficar segurando embaixo ou botar um suporte, porque senão a backplate aqui, ela acaba caindo. E, porra, isso é chato pra caralho. Mas ponto muito positivo aí pra M5, tá facilitando aí cada vez mais a nossa vida, né? Pronto, a gente acabou parafusando, só desencaixar, colocar aqui do ladinho, aí de baixo também. A parte boa aqui, pô, olha isso aqui, ó, não caiu, velho. Agora pode ter retirado, né, a basezinha da M5, da placa-mãe. Eu vou colocar essas pecinhas rosas que vieram junto com o water cooler. No caso aqui, ó, a gente pode ver que ela tem uma marcação, a M4 de um lado e nada do outro, mas pelo que eu vi as duas são iguais. Mas então eu vou colocar aqui com a M5 para cima, que assim no final acaba não mostrando nada, né? Só encaixar aqui. Pronto, encaixou certinho todas. Agora em cima dessas peças eu vou colocar essas basezinhas aqui da M4, sempre com esse parafuso aqui para cima, porque é com esse parafuso aqui que a bomba vai ficar presa.
A gente coloca aqui e inverte aqui para poder colocar o de cima. E com esses parafusos que também vieram, a gente vai pressionar. A gente vai rosquear aqui. Dá para ir na mão mesmo, nem precisa da chave agora. Mas eu vou colocar a chave só para desencargo de consciência, né? Mas normalmente não vai precisar, não. Ver que ficou bem firme, é que eu mesmo prefiro. Vou pegar aqui a chave Phillips e vou rosqueando aqui, ó, até travar. Parou? Não vou fazer muita força, tá? Pra acabar não danificando. Travou. Aqui já travou. Travou. Mais um pouquinho. Então é isso, agora a gente vamos colocar aqui o radiador na nossa parte de cima. Já tô com o radiador aqui do meu lado. Como o radiador tá aqui, deixa eu aumentar a câmera aqui pra vocês. Com o radiador aqui em mãos, já, né? Os fios dele eu vou colocar ele pra lá, que aí eu acabo passando lá pra parte de trás. Vou colocar o water cooler dessa forma. Lembrando que tem o plásticozinho aqui embaixo, que na hora que você for colocar, você tem que lembrar de tirar. Eu vou desacoplar essas presilhas que tem aqui, porque tá muito rígido. E aí na hora que eu for finalizar eu coloco de novo para poder, talvez não todas, né? Só para poder eu ter um pouco mais de flexibilidade na hora de mover aqui. Aí eu vou encaixar aqui e vou colocar os parafusos que vieram lá na outra parte. Já volto. Já coloquei 2 parafusos aqui. E aí eu vou estar colocando os outros. Coloquei esses 2 primeiros só para poder segurar. E aqui não tem muito segredo não. É colocar o parafuso e ir rosqueando. Até dar uma travadinha. Pronto. Radiador agora, pelo menos essa parte de cima aqui 100% parafusado. Vou botar aqui o filtro na parte de cima. E agora, vamos continuar. Agora que a gente colocou aqui, né, o radiador, já tá certinho, foi bem fácil. Joguei os cabos lá para trás, ainda não conectei nada. Agora é hora de colocar a pasta térmica no processador. Eu vou usar a própria que veio no water cooler. Tem gente que coloca um grãozinho de feijão, tem gente que coloca espalha. Eu particularmente já testei de ambas as formas. Para mim foi tudo igual, no final das contas. Por isso que acho que eu só vou colocar uma coisa de feijão mesmo, que aí o próprio water cooler ele espalha com a pressão. Como a gente já está com a base fixa aqui, é só colocar a pasta térmica e colocar a nossa bomba. Pasta térmica colocada. Agora lembrar aqui de tirar o selamento aqui dessa proteção. E agora é só encaixar o nosso radiador, nossa bomba, né? Coloquei aqui. Só não apertei muito bem ainda, mas vou apertar agora, que o ideal aqui não é você apertar tudo de uma vez, de um lado, né, que você pode acabar dando uma pressão indevida para a bomba. Então aperta um pouquinho de um lado, aperta um pouquinho de outro, e assim a gente vai até travar. Travou. Bomba fixa. Ainda vai vir a placa de vídeo aqui. Então a mangueira, por enquanto, eu vou deixar assim. Por enquanto eu vou deixar assim. Não vai ter problema nenhum, não. E aí, agora vamos lá para a parte de trás, fazer a organização dos cabos, principalmente para poder ligar, né? Que nem a bomba. Na verdade, deixa eu ligar logo aqui. Aqui na bomba, como essa placa mãe ela não tem entrada pump, que é uma entrada própria para water cooler, eu vou colocar ela aqui no Sysfan 2, vai ser esse daqui do lado, que no caso vai ser esse daqui. E aí eu faço lá a configuração na BIOS. Aí nesse daqui, ó, esse daqui que no caso vai ser de energia, eu vou ligar, ver se vai encaixar nesse. Aí esse próximo aqui,
eu vou encaixando no outro. E aí esse último aqui, como a placa-mãe é ali perto, eu consigo jogar por cima. Na parte do ARGB, vou fazer a mesma coisa. Eu vou tirando aqui a proteçãozinha, colocando no próximo, tira a proteçãozinha e vou colocando aqui no próximo. E assim a gente tem todos os circuitos interligados. E aí, no caso, eu poderia colocar aqui nesse hubzinho, só que como a placa-mãe, a CPU foi ali em cima, não tive necessidade, sabe? Então aqui praticamente já está quase finalizado, só falta ligar isso aqui na parte de RGB e isso aqui ali no CPU fan. A gente já está quase indo para os finalmente, né? Agora vamos aqui ver as fãs, ver a controladora da Gandias aqui. Comprei esse pack fan com 5. Vamos ver como é que elas são. Aí aqui veio as fãs. De um lado a gente vê aqui as 5 fãs. Muito bonito, CFM alto. E do outro aqui a gente vê mais partes da conexão, controladora, que na real vai ser o que mais está me interessando agora no momento. Esse aqui vai ser a controladora, bem padrão, né? Controladoras aí de RGB, para poder ligar na fonte. Aqui todas as conexões, parafusos e o controle. Nada tão high level assim, mas vai cumprir com o nosso objetivo, que é deixar o nosso computador, nossa máquina, um pouco mais refrigerada. Vamos colocar essas belezinhas aqui. Eu penso em colocar uma aqui, talvez 1, 2, 3 embaixo. Acho que vai ficar massa. 4 e talvez uma bem aqui. Vou ver se eu consigo botar aqui para poder usar todas, né? Acho que vai deixar um ar mais bonito. Apesar de eu não ser fã de RGB, mas eu sei que a luzinha ela vai ter o seu charme. Acabei de adicionar as fãs aqui do nosso computador, as fãs da Gandia. Coloquei aqui 2 superior para jogar o ar para fora e essas 3 na parte inferior para poder empurrar o ar para cima. Também fiz as ligações dos RGBs da controladora, vou já mostrar para vocês, e do watercooler, das fãs do watercooler, né, que a controladora não consegui colocar, então vai ter que ser tudo na placa-mãe mesmo, mas pelo menos deu certo. Aqui na parte de trás tá uma bagunça desordenada aqui, mas a gente conseguiu botar todos os fios. Eu acho que agora o que só falta de fio é colocar o fio para a placa de vídeo e ligar e depois testar, né, tudo. Se eu não me engano é esse aqui, da CPU, GPU, não sei. Mas eu vou só colocar aqui o último da fonte e colocar a placa de vídeo. De resto, creio eu que finalizamos. Vamos só dar mais um overview aqui. E por enquanto, né, nossa máquina desligada, ela tá desse jeito. Já com processador, memórias RAMs, watercooler, fãs, SSD. Agora só falta a nossa GPU e pra gente poder ver como é que ela vai ficar ligada. Então bora lá. Na verdade, um teste que eu vou fazer antes é que o nosso processador, ele tem placa de vídeo integrado. Então o que eu vou fazer? Antes de colocar a placa de vídeo, eu vou testar ele como ele tá, para caso dê algum tipo de problema, você tem uma coisa a menos para poder testar, né? No caso seria a placa de vídeo. Então vou botar o cabo de força e vamos cruzar os dedos e rezar aqui para que nada dê errado, não exploda. Não testei ainda, este é o momento da verdade, tá uma bagunça aqui, mas coloquei ali o cabo de força, na verdade falta ligar ele na internet, na energia, e conectei aqui nesse monitor, então eu vou conectar e a gente vai testar juntos. Pronto, liguei na energia, vamos testar, 3, 2, 1... Acho que a fonte está desligada. 3, 2, 1...
RGB tem, tá, meus amigos? RGB tem. Mas por enquanto, nada de vídeo. Nada de vídeo. Sem sinal. Vou esperar um pouco. Opa! Nova CPU instalada. Pega, porra. Então é isso. Né? Vou continuar aqui a montagem. Vou colocar a placa de vídeo. Pegar um pendrive com Windows. E instalar na nossa máquina. Mas ao que tudo indica... tudo aqui deu certo. Só o fio que tava pegando aqui. Vou ter que ver uma forma desse fio não ficar por aqui. Mas é isso, ó. Nem o RGB queimou, ainda bem. Vamos continuar agora a nossa montagem. Deu vídeo, né? É isso. Manteve ligado, né? Tudo funcionou, deu vídeo. Coloquei meu pendrive bootável ali. Tô instalando o senhor Windows. Já eu vou terminar de instalar o Windows. E aí depois eu termino a montagem aqui, que no caso vai ser colocar a placa de vídeo, coloco a lateral de lá e a lateral de vidro aqui. Vejo se tá tudo ok. Instalo todos os drives, depois venho mostrar os testes para vocês aqui, todos os hardwares, leio todos, né, os 32 GB de RAM, a memória, a frequência da memória, processador, está tudo ok. Isso é bom que tem uma travinha aqui e é bem mais fácil. A trava subiu, então a placa fixou. Aí para deixar mais seguro ainda, só parafusar aqui, Terminei de parafusar aqui, quando eu percebo que são 2 de 6 e eu só coloquei um. Será que eu posso colocar esse daqui? Ou eu preciso... Eu vou colocar esse daqui. Qualquer coisa, se der algum problema, eu adiciono mais um depois. Esse daqui é chatinho de colocar. Aqui. Tudo certinho. Acho que agora foi, hein? Tudo firme, funcionando. Só uma coisa que acabou não dando certo é que, tipo, o water cooler, a bomba do water cooler ficou sem luz. Porque a nossa placa-mãe ela só tem 2 entradas para LED. E uma vai ser para esse daqui. Se bem que eu posso inverter, já que eu não vou nem usar. Qualquer coisa eu inverto, mas por enquanto tá usando esse, tá deixando esses... as fãs do radiador e as fãs do controlador. Mas como esse aqui fica de ponta cabeça, eu acho que eu vou inverter mesmo. Então é isso. Vamos colocar, né? Vamos colocar a nossa tampa, fechar, ligar, ajeitar o setup e depois a gente vamos verificar se deu as peças tudo certinho, né? E depois de alguns meses, acho que fez aí, verdade, 1 mês e uma semana, depois que eu montei o computador, instalei todas as peças, testei, tô vendo que gravar esse vídeo principalmente para mostrar, né, desempenhos. Vou gravar também em alguns jogos, principalmente nos jogos que eu tenho aqui, né, vai ser Elden Ring, Marvel Rivals, Valorant, deixar um benchmark, né, com o MSI Afterburner, para vocês verem o desempenho dele em cada um desses jogos. Então vamos aqui, né, pro CPU-Z, para poder mostrar, reconhecer o nosso processador. Lembrando que todas essas peças, eu não alterei nada, tá? Não fiz overclock, tá tudo como veio de fábrica. Aqui a gente vê aqui o nosso processador, a nossa placa-mãe, B650M Gaming Wi-Fi, memórias RAM aqui, ó, DDR5, 32 GB, então reconheceu, 2 pentes. Frequência aqui de 3000, a gente sabe como aqui no CPU-Z ele capa pela metade, né? Metade, então tá dando aí mais ou menos 6000. E é a frequência total da nossa memória RAM, então a gente tá atuando aí com ela no talo.
Muita gente fala que essa placa-mãe não suporta, acho que até no próprio site da fabricante, se eu não me engano, mas eu já vi diversos reviews, comentários falando sobre isso, e não chega, né? Mas aqui a gente vê que a gente chegou sem dificuldade nenhuma. Como placa de vídeo a gente tem aqui a RTX 4070 Super, funcionando perfeitamente. E é isso. Eu vou estar mostrando aqui também, ó, o HDD do monitor, para poder mostrar algumas informações, caso você tenha vontade de estar olhando. Eu vou passar aqui o scroll devagar para vocês estarem acompanhando. Se você quiser ver alguma informação mais específica, você pausa aí e verifica. A gente pode ver aqui, principalmente no processador, que eu quero mostrar para vocês, que a nossa temperatura... Eu tô com esse HDD do monitor ligado há um tempinho já. Eu não liguei o computador agora, não reiniciei ele, tanto que eu tava até aqui, ó, renderizando o vídeo, pausei para poder gravar. E a temperatura máxima se manteve em 50 graus. Então é um computador, é um processador muito frio na nossa configuração atual. E o computador tá fechado, no escritório aqui fechado, sem ar-condicionado. E... pô, depois de semanas que a gente está utilizando aí, então prova, teste real aqui para vocês. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, vou estar colocando aí umas gameplays de teste de benchmark aí no final, mas a gente finaliza pós elas e eu não vou voltar. Então obrigado você que assistiu o vídeo até aqui, deixe seu comentário, deixe indicações de vídeo que a gente pode estar fazendo. Eu pretendo estar trazendo aqui reviews de câmeras, monitores, teclados que a gente tem, tudo que a gente tem aqui no escritório que a gente possa estar adquirindo para poder estar criando conteúdo aqui para vocês. Todos os links de tudo que a gente utilizou aqui, eu vou fazer o possível para colocar todos ou o máximo por preço parecido, ou preço igual ou mais baixo aí nos comentários. Deixe seu feedback aí do nosso primeiro vídeo, vou estar levando todos em consideração. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo. Tchau, tchau. Fica aí com os benchmarks. Sem espiar. Recarregando. Na busca. E agora? Último jogador vivo. My power knows no limits. I've always been a heavy hitter. Those bigots don't grow on trees, you know. Just got more dangerous. Happy to help.